O cálculo variacional e o problema o sistema considerado é um sistema extenso, uma corda, por exemplo. Então a integral de ação é uma integral dupla, uma integral de duas variáveis. Né? E nós obtivemos as equações de Euler-Lagrange, né? Se a função, nós escrevemos assim, a integral de ação uma integral. Esse giz não é Mont Blanc. A integral de ação é uma integral dupla numa certa região R, circundada por uma curva C. É uma integral em dx dy de uma função f, que é a função de x, y, depois de z x, y, dz dx, dz dy. E obtivemos as equações de Euler-Lagrange. df dz menos d dx de df dz x menos d dy de df dz índice y igual a zero, onde z índice x é dz dx, z índice y é dz dy. O que nos tinha motivado a esse estudo de problemas bidimensionais com variações era o problema da corda vibrante, né? Uma corda presa nas extremidades, né? Isso aqui é a posição de equilíbrio e ela pode realizar movimentos, oscilações. E nós tínhamos obtido a integral de ação da corda vibrante da seguinte forma. Isso é a integral em T1 a T2 em dt. T1 e T2 são dois instantes quaisquer. Poderia ser uma integral de menos infinito a mais infinito, se a gente estiver analisando em todo esse intervalo. A equação não depende, a equação que se obtém não depende desse particular intervalo. E depois de integral de 0 a 1 em dx, esse 0 a 1 é porque eu tomei a origem x igual a 0 aqui e x igual a 1 aqui. Porque isso não é uma teoria das cordas vibrantes de comprimento 1. Né? Qualquer corda cabe aí, é só escolher um sistema de coordenadas que tal que o 0 está numa ponta dela e o 1 está na outra. Né? Se um pode ser um ano-luz, por exemplo, aí você tem uma corda suficientemente grande para todos os gostos. E depois, a parte que interessa mesmo é essa aqui. Rho sobre 2 du dt ao quadrado menos tal sobre 2 du dx ao quadrado. Isso aqui Rho dx sobre 2 du dt ao quadrado é a energia cinética de um trecho dx da corda, né? Então a integral de 0 a 1 é a energia cinética da corda toda. E mutatis mutandis, de manhã você gosta de falar um latinzinho, né?
trocando o que tem que ser trocado. Isso aqui é a energia potencial de um trecho dx. Então, integrando, eu tenho a energia potencial da corda toda. Então, esse trecho, isso aqui, né, é tudo, seria a lagrangiana do sistema, né, porque a ação é sempre da forma integral T1 a T2 em dt de L. Né? E aqui a gente vê que a lagrangiana do sistema não é uma função, mas é uma integral. Né? E essa parte aqui, então, é chamada a densidade lagrangiana. É aquilo que integrado dá a lagrangiana. Né? Não tem a menor importância esses nomes, desde que você saiba escrever o resultado. A física não é feita de nomes, é feita de ideias. Né? Mas, enfim, usam-se esses nomes. Bom, então nós podemos agora usar esse resultado, né, e obter a equação diferencial do movimento da corda. Você pode perguntar, para que então o princípio de minimação se a gente acaba com a equação diferencial do movimento? Por que não começar da equação diferencial? Nesse caso é mesmo possível. Pode-se examinar a corda e aplicar as leis de Newton a ela, e o que a gente obtém é a equação diferencial que nós vamos obter agora a partir do princípio de minimação. Mas existem muitos sistemas para os quais é muito mais fácil você descobrir a integral da ação. Quer dizer, que é difícil achar a equação diferencial, mas é muito mais fácil achar a integral da ação. A razão é a seguinte, é que a lagrangiana, principalmente em teorias mais avançadas, onde tem relatividade no meio, a lagrangiana é um escalar, é um invariante. Então, quando você está estudando um sistema do qual se conhece muito poucas coisas, por exemplo, um sistema de partículas elementares, a primeira coisa que você percebe, estudando esse sistema, são as regularidades do sistema. Tá? Isso tem um nome técnico, são as simetrias do sistema. E elas estão associadas a leis de conservação, também é uma coisa que você observa diretamente. Mas as forças que estão agindo é muito mais difícil de observar. Você observa o efeito das forças. Né? Você pode olhar com o maior microscópio do mundo, você não vai ver uma equação escrita F igual a MA como F explicitamente escrito. Não está isso no sistema. Então, você tem que deduzir, descobrir que forças são essas. E os dados que você tem são essas coisas, são regularidades, quantidades conservadas, tal. Bom, não é muito difícil você escrever a lagrangiana mais geral que é compatível com essas simetrias das leis de conservação. Esse formalismo é muito bom para isso. Você consegue escrever uma lagrangiana bastante geral com esses ingredientes, a partir desses ingredientes. Bom, daí você obtém uma equação diferencial a partir dela, que provavelmente é mais detalhada do que, é mais geral do que a que você precisa. Mas você pode ir refinando à medida que os seus conhecimentos vão aumentando, você pode ir refinando a forma da lagrangiana, de maneira que existe uma conexão mais direta entre os dados experimentais e a forma da lagrangiana do que entre os dados experimentais e a expressão das forças que estão agindo. Sem contar que às vezes nem é possível definir claramente o conceito de força. Força é uma coisa já bem não relativista. Enfim, em problemas mais avançados, frequentemente você consegue descobrir as equações de movimento só a partir de um princípio de minimação mesmo. E mais ainda, às vezes você nem usa as equações de movimento, você usa mesmo o princípio de minimação. No momento que você tem uma lagrangiana adequada, você pode começar a deduzir a física usando diretamente o princípio variacional, como eu expliquei na primeira aula. Você, por exemplo, usando o computador, você chuta soluções e vai procurando aquelas
que dão um menor valor à integral de ação, né? Então você vai se aproximando da solução e eventualmente acaba achando uma descrição que está tão boa quanto é possível discriminar com os dados que você tem. Claro, nesses casos clássicos, não, mas nesses casos clássicos você chega na equação diferencial, quando a equação diferencial é simples, é melhor resolvê-la. Nesse caso, por exemplo, a equação diferencial é simples. Mas às vezes você chega na equação diferencial e seria melhor não ter chegado, porque é tão complicado, você não sabe fazer caralho. Aí você volta para o princípio de minimação, bota no computador e vai tentando obter alguma informação sobre o sistema. Bom, então vamos ver como é que a gente tira as equações diferenciais desta equação aqui, né? Então, vejam, o f que aparece aqui na equação, né, é o termo entre colchetes. E de maneiras que eu tenho aqui o f, né, que é uma função de x, y, z, dz dx, dz dy, ele aqui é uma função, seria uma função, digamos, de x, t, né? São as variáveis em que está integrado, aqui x, y, x, t. Depois, aqui eu não usei a notação z, mas o z de x, y corresponde ao u de xt, né? Depois du dx e du dt. Então nós temos que escrever as equações de Euler-Lagrange para essa função aqui, que é ρ sobre 2 du dt ao quadrado menos tal sobre 2 du dx ao quadrado. Então, na realidade, essa função é muito mais simples do que tem uma dependência muito mais simples do que a dependência geral para a qual eu sei resolver o problema, né? Porque ela não depende explicitamente nem de x, nem de t, nem mesmo de u. Ela depende só das derivadas du dt e du dx. Então a equação de Euler-Lagrange ela seria o seguinte, seria df du, mas isso é zero, porque ela não depende de u, depende só das derivadas de u, né? Menos d dx de df d, veja aqui eu vou escrever por extenso, d du dx, né? É uma derivada parcial na variável du dx, né? É isso que esse termo aqui quer dizer, d dx dz dx menos ddt df du dt é igual a zero, né? Então aquele primeiro termo não tem. A equação de Euler-Lagrange é essa, né? Como a gente não gosta de sinal menos, pode trocar os sinais, é igual a zero mesmo. Então, esta é o que a fórmula geral diz neste caso, tá? Então temos que calcular essas derivadas agora. df du dx, tá? Qual é a dependência em du dx? A dependência de du dx está nesse termo aqui. Então eu tenho que calcular a derivada em relação à variável du dx de menos tal sobre 2 du dx ao quadrado, tá? Essa é uma derivada facílima, né? Porque d dx essencialmente é d dx de x2,
Né? O x aí sendo du dx. Né? Então isso aqui é menos tal sobre 2 de du dx de du dx ao quadrado, ou seja, 2 du dx. Né? Portanto, é menos tal du dx. Né? E esse primeiro termo é d dx de df d de du dx. Então é d dx de menos tal du dx. Né? Como tal é constante, isso é menos tal d2u dx2. Agora fazemos o mesmo para esse termo aqui, df d du dt é a derivada d du dt do termo que contém du dt, que é ρ sobre 2 du dt ao quadrado. Isso é ρ sobre 2, derivada em relação ao du dt de du dt ao quadrado. Então 2 du dt. Portanto isso é ρ du dt. E o termo em que ela aparece é ddt de df d de du dt. Portanto, é ddt de ρ du dt, que é ρ d2u dt2. E a equação de Lagrange me diz que a soma dessas duas quantidades é igual a zero. Ou seja, menos tal d2u dx2 mais ρ d2u dt2 é igual a zero. Isso costuma se escrever da seguinte forma: d2u dx2 menos ρ sobre tal d2u dt2 é igual a zero. E mais ainda, a forma que a gente costuma encontrar é d2u dx2 menos 1 sobre v2 d2u dt2 é igual a zero. 1 sobre v2 tem que ser igual a ρ sobre tal, ou seja, v é raiz de tal sobre ρ. É assim que o D'Alembert escrevia a equação, porque ele era esperto, já sabia como é que a solução dessa equação se comportava. Isso aqui é uma equação de onda, é uma equação de onda em uma dimensão. E a solução geral dela, nós vamos estudar mais tarde, a solução geral dela é a seguinte: o U mais geral que satisfaz essa equação é uma superposição de duas funções arbitrárias, uma de x menos vt e outra de x mais vt, onde v é isso aqui. Isso aqui é, esse v então é a velocidade com que um ponto de fase constante anda. Um ponto de fase constante, por exemplo, descrito por essa função aqui,
né? Ele é um ponto que tem uma equação de movimento x menos vt igual a constante, por exemplo, zero. Né? Isso dá x igual a vt, ou seja, o ponto de fase constante, ele se move com uma velocidade v, essa é a velocidade da onda. Né? Essa solução ela dá um movimento semelhante, mas com velocidade menos v. Então, essa solução aqui é uma superposição de duas ondas, uma com velocidade, ambas com velocidade de módulo v, uma andando para um lado, outra andando para o outro na corda. Bom, numa corda pode acontecer uma quantidade enorme de coisas, né? Basta ouvir uma pessoa que está aprendendo violino, tocar o violino, que vocês veem que ela é capaz de produzir até soluções que não tem derivada em nenhum ponto. Mas o incrível é que todas essas soluções podem ser escritas como uma superposição de duas soluções desse tipo aí. Bom, como eu falei, depois nós vamos voltar a estudar a equação de onda num contexto mais geral. Eu aqui só queria terminar com a solução de D'Alembert. Foi D'Alembert que descobriu essa solução em 1700 e pouco. Não era nada fácil fazer isso naquela época. Ainda não é, mas se ele não tivesse feito, ainda seria difícil fazer hoje. Mas depois que ele fez, fica bem mais fácil. Muito bem. Essa equação é muito importante, porque, por exemplo, todas as ondas eletromagnéticas, elas têm uma equação dessa forma, né? As ondas eletromagnéticas realmente interessam, as ondas eletromagnéticas no vácuo, né? Aquelas que nos permitem ver as estrelas e xeretar o que é que tem nas estrelas. Tudo são ondas eletromagnéticas que viajaram a vida inteira delas, quase no vácuo, até chegar aqui, né? E elas são uma generalização muito simples, no caso mais geral, né? Elas são uma generalização muito simples dessa equação. É só essa equação em 3 dimensões, que é Laplaciano de U menos 1 sobre C2, no caso C é a velocidade da luz no vácuo, D2U de T2 igual a zero. Né? Isso, no caso das ondas magnéticas, aqui estarão as várias componentes do campo eletromagnético. X, Y, Z, BX, BY, DZ. Cada um satisfaz uma equação dessa. Pô, isso o D'Alembert não podia saber, né? Não sabia nem que existiam ondas eletromagnéticas. Muito bem, então isto fecha este problema bidimensional, mas ao mesmo tempo sugere como é que se estende esse resultado para mais dimensões. Eu não vou fazer para 3 dimensões porque a dedução é exatamente a mesma e é possível repetir. É até mais fácil, porque a gente está mais acostumado com o teorema de Gauss, etc., em 3 dimensões do que em 2. Mas a questão é essa, quer dizer, a equação de D'Alembert, que era a equação de Euler-Lagrange, que era ddx df dzx menos ddy df dzy igual a zero, em 3 dimensões ela fica ela tem exatamente a mesma estrutura. A ação, então, nesse caso seria uma coisa desse tipo: a integral em dx dy dz, uma região que agora é um volume no espaço, né, com uma superfície bem definida, delimitando esse volume, de dx dy dz, né, as coordenadas cartesianas que descrevem os pontos
desse volume. E agora uma função pode ser função de x, y, z, e depois de uma função φ de x, y, z, depois de dφ dx, dφ dy, dφ dz. Né? Isso é para ser comparado com a integral de ação em duas dimensões, que é dx dy, f de x, y, para fazer uma notação semelhante. Eu não vou usar agora z de x, y, mas vou usar o mesmo φ de x, y, dφ dx, dφ dy. Tá? O problema variacional de baixo, nós vimos que deu a equação de Euler-Lagrange df dφ menos d dx e df dφ índice x menos d dy de df dφ índice y igual a zero. No caso tridimensional, se eu fizer uma aposta aqui, quem consegue escrever as equações de Euler-Lagrange no caso tridimensional, eu aposto que a maioria acerta. Ela vai lá simplesmente df dφ menos d dx df dφ dx menos d dy df dφ y menos d dz df dφ z igual a zero. Eu simplesmente acrescento um termo para a dimensão adicional. Tem o mesmo aspecto. Né? Então você já pode escrever a equação de Euler-Lagrange para a dimensão n. É isso aí, é só ir acrescentando o termo. Naturalmente, quando o número de dimensões for muito grande, como supercódigo, que às vezes tem dimensão 26, fica muito cansativo escrever os 25, 27 termos. Né? Então a gente usa uma notação mais compacta, como, por exemplo, eu chamo xi as várias coordenadas. Né? I igual a 1, 2, 3, ou se for o caso, até 26. E aí a equação de Euler-Lagrange fica df dφ menos soma para i de 1 a 3 de d dxi df dφi igual a zero. Tá? Que é uma maneira de sintetizar o que está escrito assim. Se o número de dimensões for 26, eu escrevo. Eu não preciso mover uma palha. A mesma fórmula vai. A somatória foi uma grande descoberta. Depois nós vamos uma descoberta mais importante ainda, de Einstein, que eu vou mencionar a seguir. A somatória foi uma grande descoberta, e a descoberta de Einstein é que você não precisa pôr a somatória. Bom, outra coisa. Quando eu obtive esta equação de Euler-Lagrange, né, a partir desta ação, bom, o F sendo, o Z sendo substituído pelo φ aqui, né, eu fiz toda a sequência de demonstração, a demonstração de que é possível fazer uma integração por partes, tem um termo que se anula na superfície e tal. E, bom, isso é necessário, mas é necessário só a primeira vez. Cada vez que você vai encontrar uma integral de ação para obter as equações de Euler-Lagrange,
Você não precisa fazer de novo toda essa sequência, né? Encarar aquilo como um teorema novo. Existe um algoritmo, né, que pode ser usado. Um algoritmo é simplesmente um resumo do que a demonstração faz, mas que tem uma certa... fácil de guardar, tem uma virtude mnemônica, você se lembra do que tem que fazer, então você não precisa pensar muito, você faz e põe no piloto automático. Tem uma maneira automática de tratar esses problemas variacionais que funciona em 99% dos casos, né? Quando der problema, daí você tem que fazer a coisa que nem os matemáticos fazem, mas é muito raro acontecer. Bom, eu vou agora explicar esse algoritmo e é assim que vocês vão, com toda a probabilidade, tratar todos os problemas variacionais que eventualmente apareçam na vida. Bom, esse é o método dos físicos, mas não foram os físicos que inventaram. É o método que o Lagrange usava, que foi o grande virtuoso dessas coisas. Depois nós vamos ver que o Lagrange teve uma outra invenção muito importante, que são os multiplicadores de Lagrange, que é uma maneira de tratar problemas de cálculo variacional mais complicados do que esse. E, de fato, se você pega os trabalhos mais famosos de Lagrange escreveu um livro muito importante chamado Mecânica Analítica. Daí que vem o nome, tem livro de Mecânica Analítica. Mecânica Analítica foi um termo inventado pelo Lagrange, que é o nome de um grande livro que ele escreveu. Nesse livro, você vê que quase todos os problemas que aparecem, ele resolve usando o cálculo variacional. Era a ferramenta preferida dele. O Lagrange moderno é o Julian Schwinger. Bom, não é tão moderno porque já morreu, mas alguns anos atrás eu estava vivo. O Schwinger foi uma figura muito importante na física teórica do século XX. Ele ganhou o prêmio Nobel de 1948, junto com Feynman e Tomonaga, por transformar a eletrodinâmica quântica num problema tratável de física teórica. Mas ele fez muitíssimas outras coisas. Ele dominou durante várias décadas a física teórica do pós-guerra. E ele é um grande virtuoso também no uso de técnicas variacionais. Ele faz coisas extraordinárias, deduções curtíssimas de resultados extremamente complicados, simplesmente pegando o princípio variacional e impondo que ele se anule, né, que a variação dele seja zero. É uma variação de um tipo muito específico que ele consegue bolar. Aí você tira da integral de ação diretamente o resultado que você quer. Porque a gente está acostumado a pegar uma variação arbitrária, né? Impor que a integral de ação, quer dizer, a condição de mínimo é que a primeira variação, né, di, dy, igual a zero, seja nula para uma variação arbitrária. Né? Mas se ela é nula para uma variação arbitrária, ela tem que ser nula para qualquer variação. Né? Isso quer dizer ser nula para uma variação arbitrária. Então, se você pega uma variação, quer dizer, uma mudança particular dos parâmetros, você obtém um resultado mais específico do que a equação geral. Uma equação já para um caso particular que interessa. Isso aí ele era o grande mestre. Né? E nas aulas que vem eu vou ocasionalmente mostrar alguns exemplos dessa maestria que Schwinger tinha no uso dos métodos variacionais. E ele usava, naturalmente,
técnica dos físicos. Porque isso realmente não é dos físicos, os físicos usam. Bom, qual é essa maneira de proceder dos físicos? Se você tem uma integral de ação, vamos logo pegar o caso tridimensional. Dx, dy, dz de f de x, y, z, φ de x, y, z, φ índice x, φ índice y, φ índice z, uma variação dessa integral significa o seguinte: você pega o φ de x, y, z, que por hipótese é a solução, e altera por uma pequena quantidade representada por essa expressão, que é o φ de x, y, z mais um delta φ, que é essencialmente arbitrário, exceto pelo fato de que é pequeno. Bom, isso induz uma variação nas derivadas de φ também. Se eu mudo o valor de φ, né, as derivadas também são alteradas. Então o φ de x, então o φ vai em isso aqui. O φ índice x vai em φ índice x mais um delta φ índice x, né? E assim para os outros também. Eu obtenho uma nova integral de ação que eu denomino I mais delta I. Então, I mais delta I é essa integral de ação quando eu substituo φ por isso aqui, φ de x por isso aqui, etc. Então, o I mais delta I é a integral em dx, dy, dz, né, de f de x, y, z, φ mais delta φ, φ de x mais delta φ de x, φ de y mais delta φ de y, φ de z mais delta φ de z. Então, delta I é, naturalmente, I mais delta I menos I. Então, delta I é a integral de dx, dy, dz, né, de f. Eu vou abreviar um pouco aqui, senão o meu braço não vai aguentar. De φ mais delta φ pontinhos menos φ de φ pontinhos. Quer dizer, é a integral da diferença entre o f calculado por esses argumentos aqui e o f calculado por esses argumentos aqui. O x e o z eu não escrevi porque eles não são alterados por essa mudança. O que é alterado são os φ's e suas derivadas, né? Mas isso aqui, essa diferença, né? Essa diferença f de φ mais delta φ, φ de x mais delta φ de x, φ de y mais delta φ de y, como
os deltas aí são todas quantidades pequenas. Φ de z mais delta φ de z. Isso aqui é, para delta, os deltas todos pequenos, é f de φ, φx, φy, φz, Taylor, primeiro termo, expansão em Taylor nos delta φ, mais delta φ df de φ, mais delta φ de x df de φx, mais delta φ de y df de φ de y, mais delta φ de z df de φ índice z. De maneiras que o delta i vai ser a integral em dx, dy, dz, né? Dessa diferença, que é, portanto, quer dizer, quando eu subtraio agora o f de φx, esse termo desaparece, sobra só os termos proporcionais aos delta. Então, fica isso aqui, delta φ de, f, né? df de φ mais delta φ de x df de φ de x mais delta φ de y df, devia ter pegado em duas dimensões. Já estou com dores musculares. Bom, agora, então eu tenho isso aqui, que eu tenho uma expressão para o delta i. Esse delta i, tá? Como é uma variação em torno de um mínimo, tá? Ele é caracterizado, quer dizer, o fato de que o φ de x, y, z é por hipótese a função que dá um mínimo para i, significa que essa variação de primeira ordem em torno do φ de x, y, z tem que ser zero. Essa é a condição de ser um extremo, né? No tratamento mais formal, isso é equivalente a pegar a derivada de i de epsilon igual a zero. Quer dizer, esse delta i, na realidade, esse delta i, ele corresponde ao di de epsilon, epsilon igual a zero, de epsilon. A correspondência formal é isso, quer dizer, o delta i seria a diferencial de i calculada no ponto epsilon igual a zero. Então a condição de mínimo é que o delta i seja igual a zero. Então, como o delta i está escrito ali, nós temos que a integral tripla dx, dy, dz de df, dφ, delta φ mais df. Bom, deixa eu usar então a notação, né? df dφ índice i delta dφ índice i igual a zero. Aqui, então, df dφ índice i é definido como df d dφ dxi. E, naturalmente, xi é definido assim: x1 igual a x, x2 igual a y, x3 igual a z. Bom, agora vem o seguinte truque. É aquela integral por partes que eu faço, que nós fizemos no formalismo matemático. Essa expressão aqui
Vamos esmiuçá-la. O que é o delta de φ? Delta de φ é delta de dφ dxi. Né? Agora aqui tem o passa-moleque do método dos físicos. A gente, bom, evidentemente isso é a mesma coisa do que d dxi do que de delta de φ. Não tem nada de evidente disso. Mas tem se a gente olhar para a dedução matemática. Nesse ponto, na dedução matemática, o que eu fiz foi substituir d2φ dxi dy por d2φ dy dxi, que é válido se essas derivadas forem contínuas. Então é uma propriedade matemática mesmo, que não é universal, mas na prática ela é sempre satisfeita. Tá? Então, nesse ponto, no método dos físicos, não há justificativa. Quando A está errada, porque não dá para justificar nesse nível, você tem que aprofundar mesmo o que isso quer dizer matematicamente, quais são as condições matemáticas para que seja válido, e aí fica tudo muito claro. Mas, então faz parte da mnemônica do processo. Você tem que lembrar, cara, se você ser fiel ao método, você tem que lembrar que é evidente que delta φi é a mesma coisa que d dxi delta φ. Né? E não é nada evidente. Mas é melhor lembrar como se fosse evidente, aí você não faz pergunta, vai em frente e resolve o seu problema. Em todo caso, dá sempre certo. Não é o caso de ficar tentando resolver, entender neste nível. Não dá para entender nesse nível. O Feynman tentou e errou. Então é melhor a gente não tentar. Se tem alguma dúvida, vai para a formulação matemática correta, olha o que você está fazendo, diz, bom, claro, é isso, ele volta. Bom, mas, então, usando o algoritmo dos físicos, nesse ponto você escreve essa integral, então assim, integral dx, dy, dz, soma para i de 1 a 3, df dxi, df de φi, d dxi e delta f, de delta φ. Muito bem, agora esse termo, cada um desses termos aqui, df, dφ, d dxi de delta φ, pode ser escrito assim: d dxi de tudo, df dφ delta φ, né? Menos delta φ d dxi de df dφ. Né? Isso é uma simples derivada de produto. Né? Levando, bom, cada termo vai ter uma transformação dessa. Então essa integral aqui, ela vai dar integral dx, dy, dz. Né? E agora vem dois termos. Eu vou escrever primeiro esse aqui. Então, menos delta φ soma para i de 1 a 3 de dl, não, de d dxi dl df dφ. Tá? E depois a integral desse termo aqui, mais
a integral dx, dy, dz da soma para i de 1 a 3 de d dxi df dφi delta φ. Tá? Agora, essa integral é feita num certo volume que é circundado por uma superfície sigma e as variações ΔΦ são nulas em sigma. Esse é para ser idêntico ao tratamento matemático. O tratamento matemático, por exemplo, as curvas todas passaram pelo mesmo ponto, mas isso é uma generação desse problema. Então as variações representam φs diferentes dentro do volume, mas todos são iguais na superfície. Então o ΔΦ na superfície tem que ser zero. E, ora, isso aqui, o que é? Soma sobre i de 1 a 3, de d dxi, de um negócio que tem um índice i, né? Isso é o divergente de um vetor cujas componentes são df, dφ e delta φ. Né? Quer dizer, um divergente de um vetor A de componentes AI é a soma para i de 1 a 3 de dai dxi. Isso é divergente de A. Então isso aqui, pelo teorema do divergente, eu posso transformar numa integral de superfície, na superfície que contorna esse volume, né, do fluxo desse vetor aqui na normal externa. Mas esse vetor aqui, ele tem ΔΦ em todas as componentes. E ΔΦ é zero nessa superfície. Então a integral de superfície é zero. De forma que esse termo se anula, porque transformado numa integral de superfície se verifica que ele é integral sobre a superfície, ele é integral integrando nulo em todos os pontos. De maneiras que essa integral aqui, ela resulta ser dada só por esta primeira parte. Né? Então, voltando à integral inicial, nós temos que o i, quer dizer, o ΔI, o ΔI, então vai ser a integral dx, dy, dz de df, dφ, delta φ menos essa parte aqui, que é delta φ, que multiplica soma para i de 1 a 3 de d dxi df dφ. Né? Ou, melhorando ainda a escrita, dx, dy, dz, delta φ, que multiplica df, dφ, menos soma para i de 1 a 3 de d dxi df, dφ. E isso é o ΔI, e tem que ser zero, porque ele é a variação da integral de ação em torno da primeira ordem, em torno da função, por hipótese, minimiza essa integral, que é o φ de x. Como ΔΦ é arbitrário, eu posso usar o lema fundamental do cálculo de variações, concluir que o termo entre colchetes tem que ser nulo. Então, df, dφ, menos soma para i de 1 a 3 d dxi df, dφi igual a zero,
E aí estão as equações de Euler-Lagrange obtidas agora à maneira dos físicos. É mais rápido, porque a gente não tem que provar tudo, não. Mas naturalmente é perfeitamente equivalente, não é que é equivalente, ela não é equivalente, ela é muito menos do que a demonstração dos matemáticos. Mas, digamos assim, é a versão piloto automático da prova matemática. Quando você faz álgebra, por exemplo, você não mostra em cada ponto, você divide, quando você passa um termo de um membro para o outro, né? Você não faz a passagem rigorosamente matemática, né? Você divide ambos os termos pelo mesmo número, verifica se ele é diferente de zero. Aquilo vai automático, né? Você vai passando um para cima, outro para baixo e tal, não erra mais. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Professor, 1% dos casos que você falou que falha, você tem que fazer com mais. Não, mas 1% eu não encontrei nenhum caso que não funcione. Ah, tá. Mas se você perguntar para um matemático, ele encontra fácil. Mas daí vai te dar uma função que não existe também. Não, existe no universo matemático, né? Por exemplo, a seguinte função. Houve um ponto ali, quando eu fiz a demonstração em 2 dimensões, eu fiz uma hipótese, eu acho que eu nem falei aqui, que eu estava com vergonha de falar. A hipótese de que a curva que contorna a área, né? Quer dizer, você tem uma superfície, no plano você tem uma área que é delimitada por uma curva C, né? Então, uma das hipóteses da formulação matemática é que essa curva é reticável. O que será que quer dizer isso? Que pode ser transformada numa reta? Bom, um físico transforma qualquer curva numa reta. Então, isso não parece ser nenhuma limitação. Não, uma curva é reticável quando ela tem comprimento. Não melhorou nada. Você pode imaginar uma curva que não tenha comprimento? Os matemáticos podem. E é importante isso, tá? Não é que eu estou brincando. É que nós estamos... Física matemática não é 50% física e 50% matemática. Tá? É 80% física e 20% de matemática. Então, eu preciso temperar um pouco na minha interpretação, né? Outros acham que é o contrário, é 20% física e 80% matemática. Outros acham que é 100% matemática e outros que é 100% física. Mas, por exemplo, uma curva que não é retificável existe, mas você não consegue desenhar. Então esse é um critério bom. Os matemáticos realmente grandiosos, quer dizer que não são só excelentes matemáticos, mas têm uma certa grandeza de espírito. Eles entendem perfeitamente essas coisas. Os outros acham que os físicos são uns trogloditas que aprenderam aí 10 centavos de matemática e saem por aí responsavelmente usando. Isso é parte da verdade, mas é que existe um outro critério, né? Depois, aquilo que você prevê tem que acontecer, né? Porque os matemáticos fazem não precisa acontecer de jeito nenhum, né? É um mundo diferente, não precisa ter nada a ver com o nosso mundo. Um exemplo é esse, por exemplo, uma função. Existem funções que são importantes para os matemáticos, que para os físicos é difícil imaginar que possam algum dia vir a ter importância. Nunca se sabe, não se deve dizer dessa água não beberei, mas por exemplo, a seguinte função, definida no intervalo de 0 a 1, da seguinte forma: é um f, né? Do intervalo 0 a 1 em, sei lá, na realidade ela pode ser definida em intervalos menores que esse. Essa função é definida assim: para um elemento do intervalo 0 a 1 que é irracional, ela é 0. E se o número for racional, ela é 1. Então, essa função está perfeitamente definida. É uma função matemática tão boa quanto qualquer outra, né? Mas ela é descontínua em todos os pontos.
Obviamente ela não pode ser integral, porque se você fizer uma soma de rima, né, você nunca sabe se é para pôr o 0 ou 1 no valor da função, porque numa vizinhança arbitrária dela, ela muda entre o valor 0 e 1 infinitas vezes. Né? Então não dá nem para definir uma integral de Riemann dessa função. No entanto, ela é integrável segundo Lebesgue. E a integral é 1. A integral dessa função de 0 a 1, na teoria de Lebesgue da integração, é perfeitamente definida, fácil de calcular, e tem o valor 1. Né? Na integral de Riemann não dá nem para imaginar. Então, a primeira ideia que se tem é de, pô, integral de Lebesgue, então esquece, porque nunca vai aparecer uma função dessa. Não, mas a integral de Lebesgue tem outras virtudes extremamente importantes. Por exemplo, na formulação da mecânica quântica, você usa o espaço das funções de onda é um espaço vetorial, que é o espaço das funções de quadrado integrável segundo Lebesgue. E é importante que seja segundo Lebesgue, porque é isso que permite você fazer expansões nas autofunções dos vários operadores. É essencial que ela seja a tal função de quadrado integral, seja quadrado integral no sentido de Lebesgue. Se for no sentido de Riemann, um espaço, em termo técnico, ele não é completo. E não dá para você fazer uma mecânica quântica nesse espaço. Então, quer dizer, eu parti de uma, digamos, que o Lebesgue poderia perfeitamente, não foi essa a intenção dele, talvez até tenha sido, mas não há documentos provando isso. Partir de tentar definir uma integral que, um conceito de integração em relação ao qual essa função tivesse uma integral. Tá? E conseguiu, e depois descobriu que isso era um negócio importante na física teórica. Não, ele não descobriu porque morreu antes, mas hoje em dia é importante o conceito de integral de Lebesgue na física teórica. Não quer dizer que os físicos saibam a integral de Lebesgue. Mas isso é só para deixar a consciência em paz. Você diz, como é que é isso? Não, a integral de Lebesgue resolve. A integral de Lebesgue tem a segunda grande virtude, que é a seguinte. Quando uma função tem integral de Riemann, a integral de Lebesgue dela é igual a de Riemann. Então, então não precisa saber mais nada. Quer dizer, aqueles truquinhos de integrar que a gente sabe, servem. Quando não der para integrar segundo Riemann, a gente atravessa a rua, pergunta para um matemático como é que faz, e ele faz. Não vale a pena investir tanto tempo para um evento tão raro quanto de aparecer na física uma função desse tipo aqui. Né? É isso que eu estou dizendo, quer dizer, o 1%, na verdade é muito menos que 1%. O Lohan Schwartz, que é um grande matemático, medalha Fields, etc., ele escreveu um livro de matemática, métodos matemáticos para físicos, que é muito bom. E ele dá um critério interessante para o que é importante para um físico e o que não é, né, da matemática. Tá? E ele diz, sempre que você tiver para exibir um exemplo de uma certa patologia matemática, tiver que usar o axioma da escolha, isso não tem importância nenhuma para os físicos. E é verdade. Não precisa se preocupar. Você tem que usar. Isso é um caso em que você não consegue imaginar, por exemplo, uma certa função com aquelas propriedades. Mas você pode, usando teoria dos conjuntos, provar que, se ela não existisse, você violaria o axioma da escolha. Então você sabe que ela tem que existir, mas você não tem a menor ideia do que ela é. Então essas funções não interessam para os físicos. A chance disso aparecer num problema de física é muito pequena. Muito pequena é pouco. É muito pequeno. Então se aparecer, nenhum outro físico vai entender. Então tem esse problema ainda, né? Os físicos não são que nem aquele santo que vivia no meio de um deserto em cima de uma coluna. Eles falam uns com os outros. O que um diz, o outro precisa entender, né? Se o Einstein tivesse... Se a teoria da relatividade fosse o mistério que a imprensa faz dela, né? Eles diziam, por exemplo, que só 3 pessoas no mundo entendiam a teoria da relatividade, né? Isso é um desconhecimento total do mundo da ciência, né? A ciência só vira ciência quando qualquer um pode ter acesso a ela, né? Não exige
um DNA particular e coisa assim. Então, o sujeito fazendo a sequência de procedimentos corretos, ele chega lá e entende, né? A ciência progride assim, ela progride por continuidade. Os resultados vão sendo acrescentados pouco a pouco, e só depois que eles são assimilados é que o próximo passo é feito, etc. A própria teoria da relatividade foi assim, né? Ela envolveu uma revolução tremenda, mas todos os físicos da época, depois de, sei lá, 15 dias de estudo, entendiam a teoria da relatividade, né? Bom, uns não e nunca entenderam, mas aí é outro problema. Esse não é um problema racional, é um problema psicológico. Bem, então, esse algoritmo dos físicos, que eu repito, eu chamo de algoritmo dos físicos, mas era o que o Lagrange usava, é o que na prática se faz, né? Você pega, por exemplo, um livro do Schwinger, né, que faz maravilhas com a espécie de eliminação, ele vai sempre proceder isso, ele nunca vai parametrizar as famílias com um epsilon e derivar em relação a epsilon. Ele põe um delta em todas as variáveis e depois impõe que a variação do primeiro ordem seja zero. Bom, vamos fazer uma aplicação disso. Vamos pegar a seguinte integral. Dx, dy, dz. Eu tenho uma função φ de x, y, z. Tá? O gradiente de φ é o gradiente dela, ou seja, é dφ dx i mais dφ dy j mais dφ dz k. Vamos pegar essa integral de ação aqui. Tá? Φ é uma função de x, y, z, como eu disse. Isso considerado como um problema variacional, né? Eu quero determinar condições sobre φ de tal forma que essa integral seja um mínimo. Essa que é a ideia. Então vamos ver como é que o procedimento pelo método físico. Bom, primeiro eu vou fazer pela maneira mais drástica, quer dizer, como é que um físico treinado faria. Ele olhava para isso e escrevia assim: delta I é igual a integral dx, dy, dz de 2 gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Isso, para quem usa frequentemente esse método, é óbvio, né? Mas pode não ser para vocês. Então vamos ver como é que se chega a isso. Bom, o I é aquilo lá, né? O I mais delta I é aquilo que eu obtenho quando eu passo do φ ao φ mais delta φ. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho a integral I mais delta I é a integral dx, dy, dz de gradiente de φ mais delta φ escalar gradiente de φ mais delta φ. O gradiente é um operador linear, então isso aqui dá integral dx, dy, dz de gradiente de φ mais gradiente de delta φ escalar, mesma coisa, gradiente de φ mais gradiente de delta φ. E isso, por sua vez, é
I mais delta I é... Bom, esse produto escalar aqui, naturalmente, é gradiente de φ escalar gradiente de φ mais gradiente de φ escalar gradiente de delta φ, né? Mais gradiente de delta φ escalar gradiente de φ, né? E mais gradiente de delta φ escalar gradiente de delta φ, né? Mas eu estou calculando a variação de primeira ordem, tá? Esse termo aqui é uma variação de segunda ordem, tem 2 delta φ. Então esse termo não entra na variação de primeira ordem. E o que a gente tem então é que isso é gradiente de φ escalar gradiente de φ mais 2 gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Porque esses dois termos não dependem da ordem. Ou seja, até primeira ordem, né? Se eu quisesse até segunda ordem, eu teria que pôr mais D2I, aí eu teria que incluir aquele termo. Mas até primeira ordem eu tenho I mais DI é igual a integral dx, dy, dz de gradiente de φ escalar gradiente de φ mais 2 gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Né? Então, delta I é isto menos isto. Tá? De forma que esse termo aqui desaparece na subtração. Então fica delta I igual a 2 integral em dx, dy, dz gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Isso é o que eu tinha escrito aqui, né? Quer dizer, a regra é a seguinte: você, bom, ou você faz a conta, né? Ou então você trata o delta I como se fosse a diferencial dessa expressão na variável φ. Né? Então, da diferencial de gradiente de φ escalar gradiente de φ, gradiente de φ gradiente de delta φ mais gradiente de delta φ gradiente de φ. Né? Como os dois são iguais, dá esse 2 aqui. Foi assim que eu fiz. E a conta detalhada, mostrando que a gente ignora um termo de segunda ordem, mas tem que ignorar, porque se acrescentar esse, segunda ordem, bom, primeiro não precisa, estou calculando, o cálculo variacional utiliza só a derivada de primeira ordem, né? Segundo, se isso aqui não é todo, não é a totalidade dos termos de segunda ordem, no caso geral, eu preciso examinar a quantidade do outro. Então tem que mesmo ignorar. Professor, na formulação matemática não foi preciso desprezar nenhum termo, né? Não, mas é porque eu calculo a derivada primeira, explicitamente. Né? Esses termos contribuíram para a derivada segunda. Ah, que no outro caso não existe. Na fórmula matemática eu calculo explicitamente a derivada primeira. Aqui eu estou no caminho de calcular a derivada primeira. O que eu fiz? Eu dei um acréscimo à função, que é o delta φ, né? Então, para eu calcular estritamente, eu teria que depois... bom, aqui não sei, não chega nesses níveis de precisão, mas enfim, o correspondente nesse caso a tomar a derivada primeira é ignorar os termos de segunda ordem. As explicações todas têm que ser dadas no nível matemático, isso é um shortcut, né? Bom, mas enfim, daí você tem que o delta I, então é isso aqui, e como o delta φ, o φ por hipótese é o que minimiza, isso aqui, essa variação de primeira ordem tem que ser zero, né? Mas vamos aqui, a dependência, para eu chegar no termo que tem que ser zero, eu tenho que colocar o delta φ em evidência. O coeficiente do delta φ é que vai ter que ser zero pelo lema das cálculos de variações. Então vejam, o gradiente de φ escalar gradiente de delta φ. Nós temos que escrever isso de outro jeito. Note o seguinte, divergente
de ΔΦ, gradiente de φ, né? Eu vou usar a seguinte fórmula. Divergente de um campo escalar vezes um campo vetorial é igual a lambda divergente de V mais gradiente de lambda escalar V. Isso é uma fórmula do cálculo vetorial. Tá? Então, aplicando essa fórmula aqui, eu tenho que isso é ΔΦ divergente do gradiente de φ, né? Mais gradiente de ΔΦ escalar gradiente de φ. Né? Divergente do gradiente é o laplaciano. Né? Então isso aqui é ΔΦ laplaciano de φ mais gradiente de ΔΦ escalar gradiente de φ. Ou seja, gradiente de ΔΦ escalar gradiente de φ é igual a divergente de ΔΦ gradiente de φ menos ΔΦ laplaciano de φ. Substituindo isso na integral para ΔI, nós temos ΔI é igual a 2 integral. Primeiro vem o termo do divergente. dx, dy, dz do divergente de ΔΦ gradiente de φ, tá? Menos 2 menos 2 integral dx, dy, dz de ΔΦ laplaciano de φ. Tá? Esse primeiro termo eu posso usar o teorema do divergente, né? Está pedindo, né? Isso aqui é a região volumétrica onde a integral é feita, né? E ela tem uma superfície que a delimita, digamos, sigma, e sobre essa superfície o ΔΦ é zero. Então isso aqui é, pelo teorema do divergente, 2 integral sobre sigma de ΔΦ gradiente de φ escalar n ds, né? Onde n é a normal externa essa superfície. Mas essa integral é zero, porque o ΔΦ é zero em todos os pontos da superfície, né? Então essa integral é zero. Ou seja, ΔI é igual a menos 2 integral dx, dy, dz de ΔΦ laplaciano de φ. Isso tem que ser zero para qualquer ΔΦ, porque, por hipótese, φ é a solução do problema. Então segue que laplaciano de φ é igual a zero. Quer dizer, a equação de Euler-Lagrange desse problema é laplaciano de φ é igual a zero. Bom, mas esse é um resultado importante. Laplaciano, a equação de Laplace é uma equação importantíssima. Então nós acabamos de descobrir um princípio de ação, um princípio de mínima ação, que leva à equação de Laplace. E a integral de ação, né, é essa aqui. Tomando essa integral de ação igual ao produto escalar do gradiente por ele mesmo, então a função que minimiza essa expressão é uma solução da equação de Laplace. Qual? Bom, aí as condições de contorno do problema inicial, do problema variacional, tem que ser adicionadas para a gente selecionar uma, né? Uma aplicação disso. A equação de Laplaciano igual a Laplaciano de φ igual a zero, por exemplo, é uma equação que é válida na eletrostática em todos os pontos onde não existem cargas, né? Na eletrostática você tem
laplaciano de φ igual a zero se no ponto, em todos os pontos x, y, z, onde não existem cargas. Tá? É onde existem cargas, você tem laplaciano de φ é igual a uma certa constante vezes a densidade volumétrica de carga. Essa constante depende do sistema de unidades. Então, essa é a equação de Poisson. Né? Então, nos pontos onde ρ igual a zero, você tem a equação de Laplace. A teoria do potencial é essencialmente uma teoria das soluções da equação de Laplace. Agora vejam. Diga. Só entendi quando você escolheu a integral de ação, já direto sendo esse gradiente aí. Não, eu inventei essa. Porque essa ia dar certo? Eu tenho 70 anos, eu venho inventando integrais de ação desde que eu era pequenininha, acabei acertando. Essa é a nossa velha discussão. É assim que as descobertas são feitas. Existe uma integral de ação que dá a laplaciana, tem como equação de Euler-Lagrange laplaciana. O problema é você achar. Se você achou, está achado. Você pode ter um processo elaborado mental que levou a ela, mas pode ser também recebido no Monte Sinai junto com as tábuas da lei. Não faz a menor diferença. Bom, mas uma coisa interessante é o seguinte, é que na eletrostática isso tem significado, né? Quer dizer, o laplaciano de φ igual a zero tem significado. É a equação que o potencial satisfaz, o potencial escalar satisfaz nos pontos onde não há carga. Mas a integral de ação também tem, né? Porque o campo elétrico é menos gradiente de φ, né? Então, o problema do ponto de vista elétrico pode ser escrito assim: a integral de ação é a integral dx, dy, dz de E escalar E. E o problema de minimizar isso leva à equação laplaciana de φ igual a zero, né? Sendo que E é menos gradiente de φ. Então, veja, a eletrostática dos pontos onde não há carga, ela pode ser, todos os resultados podem ser obtidos usando o princípio de minimação com essa lagrangiana. Você pode usar isso para, por exemplo, cálculo numérico de problemas muito complicados. Em vez de você tentar resolver a equação de Laplace, bom, a equação de Laplace já está tão catalogada que ninguém tenta resolver. Existem volumes de soluções da equação de Laplace para todos os gostos possíveis, mas digamos que você esteja numa ilha deserta onde só existe um supercomputador. De primeiro mundo, né? E aí você pode usar o princípio de mínimo para E escalar E e ir selecionando as configurações de E que dão o menor valor possível para aquele I. Você acaba descobrindo o campo que pode existir numa região de uma maneira puramente numérica, deixando o computador fazer todo o trabalho. Esse escalareiro da densidade, para quem sabe eletromagnetismo, se você puser no sistema CGS, por exemplo, se você puser 1 sobre 8π aqui, isso é a densidade elétrica, é a densidade de energia elétrica, né? Bom, essas duas integrais são perfeitamente equivalentes do problema de mínimo. O eletromagnetismo como um todo, ele pode ser obtido da integral de ação dx, dy, dz E escalar E menos B escalar B. Todo o eletromagnetismo, bom, não todo o eletromagnetismo, mas todo o eletromagnetismo em regiões onde não há cargas nem correntes pode ser obtido
minimizando essa integral de ação. Né? Quer dizer, esse E escalar E menos B escalar B é a lagrangiana, a densidade lagrangiana do campo eletromagnético na ausência de fontes. Né? Por exemplo, ondas eletromagnéticas minimizam essa integral de ação. Bom, isso nos leva ao seguinte problema. Se eu sei a lagrangiana de um sistema, quer dizer, se eu tenho uma integral de ação, por exemplo, tridimensional. Não, vamos fazer mais simples. Se eu tenho uma integral de ação, integral de T1 a T2 em dt de L, que corresponde a um determinado sistema físico, uma lagrangiana característica de um certo sistema físico, esta não é a única lagrangiana que serve para esse sistema físico. Quer dizer, um sistema físico não tem uma única lagrangiana, ele tem infinitas lagrangianas equivalentes. Isso é fácil de ver da seguinte forma. O que são as equações de Euler-Lagrange? As equações de Euler-Lagrange são, por exemplo, se o L for função de QI, Q ponto I e T, as equações de Euler-Lagrange vão ser dL dQi menos ddt de dL dQ ponto I igual a zero. Vejam, se eu multiplicar essas lagrangianas por uma constante, né, eu posso cancelar a constante em todos os termos e obtenho a mesma equação. Então, se L é a lagrangiana, alfa L também é, com alfa constante. Mas não só. Só aparecem as derivadas da lagrangiana. Então também, se eu somar uma constante à lagrangiana, isso também é uma lagrangiana equivalente, porque a derivada de beta é zero e só aparece derivada. A lagrangiana nunca aparece sozinha, só dentro de derivadas. Então, só isso eu já disse que eu tenho infinitas possibilidades de transformação. Mas essas não são muito interessantes, porque L mais beta, que L é equivalente a L mais beta com beta constante, é óbvio, porque uma das lagrangianas é T menos V, e V é definida a menos de uma constante aditiva. A energia potencial, V é tanto energia potencial quanto V mais beta. Então isso é óbvio que ela é ambígua a menos dessa constante aditiva, já que o próprio V é. Agora, a multiplicativa não é tão evidente, mas ela resulta do fato de que você pode fazer mudanças de unidades. Quando você faz mudança de unidades no seu sistema, isso vai equivaler a uma multiplicação da lagrangiana por uma constante. Então também é trivial. Mas existe uma transformação adicional que não é trivial, que é a seguinte. Dada uma lagrangiana L de QI, Q ponto I, T, se eu construir a função L de QI, Q ponto I, T, que é igual, L', que é igual a L anterior, mais a derivada total no tempo de uma função arbitrária de QI, T, né? Note que não pode ter Q ponto I. Quer dizer, dado uma lagrangiana L, qualquer lagrangiana L' que é igual àquele L mais uma derivada total de uma função arbitrária só das coordenadas do tempo, as equações de Euler-Lagrange dessa equação vão ser idênticas a essa. Bom, isso não dá para demonstrar em 7 minutos que eu tenho aqui da aula, então eu demonstro na próxima aula, mas é um resultado importante. Porque, por exemplo, no eletromagnetismo, quando você escreve em termos dos potenciais a lagrangiana, né, a gente sabe que os potenciais
os potenciais são ambíguos. Você pode fazer uma transformação de calibre, passar, sejam φ e A vetor, os potenciais que você escolheu. Você pode substituir esses potenciais por outros que são equivalentes, né? E o potencial vetor, por exemplo, ele pode ser alterado pela adição de uma derivada de uma na verdade, adição de um rotacional. E bom, essa transformação deixa os campos equivalentes. Então, se você escreve a Lagrangiana em termos dos potenciais e faz uma transformação de calibre, né, você vai obter uma Lagrangiana diferente. Mas a Lagrangiana é diferente exatamente por um termo dessa forma aqui. Então a física continua a mesma, quer dizer, as equações diferenciais que determinam o que vai acontecer continuam as mesmas. Na aula que vem eu mostro isso. Eu não vi muita gente inscrita lá no STOA. Bom, a verdade é que você pode usar o STOA sem se inscrever.